Esse mundo é como a sombra da lua na água. É impossível fazer com que a sombra da lua desapareça, porque enquanto a lua existe no céu, uma sombra sempre haverá na água. Isso é irrefutável. Há um tempo atrás, eu estava andando pelo YouTube e eu encontrei esse vídeo aqui do Ludo Viajante, no canal Filosofia e tal. E falava sobre filosofia, Albert Camus e o mito de Sísifo. Hoje, no quadro de hoje, meu nome é Marcelo e eu vou estar começando um quadro novo aqui no canal, que é o quadro Filosofia de Boteco. E hoje, no Filosofia de Boteco, a gente vai falar sobre Albert Camus e Berserk, e como essa obra me fez entender mais sobre filosofia e sobre a minha vida. Vambora! Esse quadro novo, Filosofia de Boteco, consiste em eu pegar uma ideia filosófica junto com uma série, um anime, e eu mesclar os dois em uma filosofia que ou faça sentido para mim, ou que seja uma interpretação que eu tive pessoal. Tá? Isso não envolve nenhum estudo acadêmico ou nada do tipo, é só uma filosofia mesmo pessoal que eu tive. E vambora! Eu vou começar, contando um pouco sobre o começo de Berserk, até chegar ao ponto em que eu acho que dê pra gente linkar uma coisa com a outra. Então eu vou falar sobre a introdução de Berserk, vai ter spoilers nesse vídeo, tá? Não esperem não ter spoilers. Vai ter spoiler, bastante spoiler. E eu também quero trazer uma visão diferente, eu não vou fazer uma review sobre o anime. Eu vou fazer os pontos que eu tenho em consideração com o Albert Camus, mas para isso eu preciso dar uma introdução a vocês. Berserk começa com a história do Guts, Ele segue o personagem principal é o Guts, de Berserk, que é esse aqui. E ele já começa de uma forma meio inusitada, O Guts, ele nasce, digamos assim, ele nasce da mãe dele que já está morta, Ele nasce de um cadáver, então, O Guts, ele depois desse nascimento, digamos assim, ele é encontrado por um grupo de viajantes mercenários, E o principal que a gente vai ter como referência é o Gambito, O Gambito vê ele e uma coisa que o Gambito fala de início que é muito interessante a gente pensar e que vai seguir a obra como um todo, é esse garoto é amaldiçoado, Isso é interessante a gente ver desde o início, porque mostra essa visão que o Guts vai ter, da sua vida mesmo. E mais pra frente a gente vai ver como que isso tá certo, tá errado, Eu não sei se isso realmente é uma visão ou se é enviesada, uma visão enviesada que a gente tem, da história do Guts. A gente vai ter também, junto com ele, uma prostituta ali que vai ser a referência de mãe para o Guts, Como eu falei, eu não vou contar muito, eu vou mais pulando. Aí a gente já vai para a morte dessa mulher, que o Guts tem como referência de uma mãe para ele. Ela morre em decorrência de uma doença, E desde o início a gente já vê como o Guts ele tem essa questão mesmo com a morte, O Guts sempre está ali envolvido, Ou indiretamente, digamos assim. Então ele já tem essa visão, a mãe dele morrendo, E ele tentando procurar consolo no pai dele, E fazendo um esforço para entrar naquele mundo ali, dos adultos, A gente vê isso também com a espada, Ele não tem uma espada do tamanho dele, então ele tem que lutar com espadas sempre maiores que ele, sempre tem uma técnica de luta dele, porque ele quer lutar, ele quer estar ali como um homem, Mas essa espada não cabe na mão dele, a espada é gigante, e ele é só uma criança, Uma coisa interessante desse início aqui, que a gente pode se pensar, é como que Berserk, o Guts em específico, ele nunca tá no mundo dele, Desde criança ele já está vivendo no mundo dos adultos, Ele nunca está ali no mundo dele. Depois no futuro a gente vai perceber isso de uma forma mais literal ainda, Que é com o Skull Knight, nessa cena aqui, falando literalmente, você não vive mais no seu mundo, você agora você está em dois mundos ao mesmo tempo, Mas isso desde criança já é perceptível, O Guts, ele é uma criança que não vive no mundo dele, ele sempre está, deslocado, digamos assim, Depois dessa cena, a gente vai ter uma das cenas que quando eu li, eu fiquei muito chocado. Foi uma das cenas que mais me chocou, não a mais que me chocou, mas foi uma das cenas assim, que eu quase parei de ler o Berserk bem no começo, tá? Só pra te falar, eu quase passei do mangá e fui pro anime, porque eu sabia que no anime eu acho que não tinha essa cena, ou se tinha era rápido e eu não ia precisar pensar muito, que era a parte que o Guts ele é vendido, Eu não vou colocar a cena completa aqui, porque eu acho que não é legal, não precisa, mas eu vou colocar essa cena aqui, que é depois que tudo acontece, E o Guts tá dormindo ali, ele dá um abraçado com sua espada, Essa cena, ela não é chocante no sentido ruim, tá?
Eu acho ela chocante, sim, ela é muito chocante, e é uma cena muito pesada, mas eu acho que o autor soube bem trazer ela. Não foi uma coisa, ele só colocou pra chocar as pessoas, não, ele colocou essa cena, ele soube manusear essa cena, fazer de um jeito que a gente sentisse mesmo uma cena pesada a se ver, né? O Guts, depois disso, depois de ter sua confiança quebrada ali, né, pelo Gambito, porque depois você descobre que o Gambito vendeu ele para aquele moço apenas por 3 moedas, eu acho. E aí ele vai contestar o Gambito, né? E o Guts aqui, sem querer, ele mata o Gambito, né? De uma forma meio de se defender ali. E igual eu falei, o Guts nunca tá no mundo dele, né? Isso não é uma situação de uma criança ter que passar, sabe? Então é totalmente entendível que o Guts mate o Gambito sem querer, porque não é uma situação de uma criança estar vivendo, né? Depois disso, o Guts vai ser perseguido, né, pela trupe do Gambito, e ele vai ser atacado ali, uma flecha vai bater nele, né? E a gente vai ter uma das cenas aqui que já começa a introduzir a filosofia do Albert Camus nela, né? E depois o Guts levar uma flechada, né, nas costas aqui por um do grupo ali do Gambito, né? Ele cai no chão e a gente vê uma das cenas que pra mim é uma das imagens mais bonitas, assim, que é o Guts olhando pro céu e refletindo sobre a vida dele, né? E a primeira contestação que ele faz é por que eu ainda fiquei vivo, né? Isso é interessante a gente se ver, por que o Guts, ele já entra aqui na questão da filosofia do Albert Camus, né? O Camus, no mito de Sísifo, vai iniciar com a seguinte frase, né? Só existe um problema filosófico realmente sério, o suicídio. Julgar se a vida vale ou não a pena para ser vivida. É interessante se pensar já de início assim, porque aqui a gente já encontra o Guts nas situações que o Camus vai apresentar mais à frente do livro, que é os 3 suicídios, né? Eu vou colocar aqui o suicídio físico, eu vou colocar aqui para vocês verem, que é a questão mesmo de suicidar fisicamente, né? O Guts se depara com essa primeira situação, o suicídio físico ali. Por que ele ainda está vivo, né? Por que ele não morreu, né? Isso é interessante de pensar, por que a mentalidade dele tá assim, né? É o primeiro passo ali, é o suicídio físico, né? Se perguntar se a vida dele realmente vale a pena, né? Ser vivida. Se tudo aquilo que ele passou realmente compensa pela sua sobrevivência, né? Mais à frente, nesse mesmo capítulo, a gente vai ver o Guts se deparar com uma situação de lobos, né? E novamente, ele não está vivendo no mundo dele, né? Aquela situação não é uma situação de uma criança viver, não é uma situação que ele tem que passar, né? Ele não está na realidade dele, no mundo dele, né? Isso é interessante se ver desde o início ali do mangá. E essa questão mesmo do suicídio, né? O suicídio físico ali pro Guts, né? No futuro, eu já vou pular muitas coisas aqui agora, quando o Guts conhece o bando do Falcão, né? O arco, eles falam que é o arco de ouro, se não me engano, o arco de ouro, que é quando ele conhece o bando do Falcão e principalmente o Griffith, né? O Guts e o Griffith, eles vão ser ali o interposto, né? Digamos assim. O Griffith é aquele cara que a gente vai ver como tendo muitos sonhos, né? Desde criança, almejando grandes coisas e tendo o que fazer para chegar nessas coisas, né? E já o Guts não. O Guts a gente vai ver um garoto ali que lutou muito para chegar onde ele tá e que ele não almeja nada, né? É engraçado, desde o início a gente vê isso. O Guts, ele sempre vai ali no feeling. Ele nunca tem um sonho, né? O Guts nunca viveu nesse mundo para ele ter um sonho, né? Então ele não tem uma esperança, vou conquistar aquilo, né? E é uma das coisas que a gente entra pro Guts aqui agora, que é o suicídio filosófico, né? Que o Albert Camus também vai trazer mais pra frente. Que é quando a pessoa para de pensar no absurdo da vida e começa a pensar, eu vou fazer outra coisa, minha vida não é assim, não, eu tô vendo aqui agora, mas vai ter um sentido mais pra frente, entendeu? E o Griffith, ele é o suicídio filosófico, né? O Griffith é o próprio isso. O Griffith, ele não tá nem aí pro absurdo da vida, né? Ele não tá nem aí pro que ele vai fazer pra chegar naquilo, né? Tem muitas ocasiões para explicar o que é suicídio filosófico ainda, como, por exemplo, uma pessoa que se nega a procurar entender sua existência e, tipo assim, minha existência é uma divindade, é um deus, é um pastor, é uma igreja, é uma pessoa, é um coach, é uma filosofia, eu quero ficar rico, e aí a pessoa para de entender o absurdo da vida dela e foca só naquele lá, entendeu? Ela se mata filosoficamente, ela se mata na sua pergunta, ela se mata nessa dúvida, né? E ela só foca mais pra frente, é um suicídio filosófico, né? Isso é interessante da gente perceber como o Griffith é essa figura do suicídio filosófico, né? O Griffith, ele tá ali, ele tá vendo aquilo, construindo aquilo ali tudo, simplesmente para um futuro que ele quer ser um rei, ele quer ser um dono de alguma coisa. Então, tipo assim, o Griffith do Guts, ele é totalmente o oposto do Guts, digamos assim, né? E é engraçado porque o Griffith não vive sem o Guts, né?
Já o Guts não precisa do Griffith, porque o Guts, ele desde criança, ele já entende o absurdo da vida dele, né? Quando ele enfrenta essa situação que ele quase que ele pede pra morrer, né, que é que ele não entende a sua vida, ele tá vivendo ali, ó, o suicídio físico e ele já entende que a vida dele, ela é o absurdo que é, entendeu? Ele não tem o que ele fazer pra mudar, ele só tem que seguir, né? E é engraçado como essa situação vai levando eles, porque vai chegar uma cena mais pra frente, bem mais pra frente, e o Gus vai começar a se sentir bem ali, né? E ele vai começar a entrar na onda do Griffith mesmo, né? Dessa parte do suicídio filosófico. Ele começa a entender, não, eu tenho que fazer isso aqui pro Griffith e conseguir alcançar o que ele quer. Eu tenho que viver essa vida para o Griffith. Então, ele vai vendo isso e ele vai conseguir, tipo assim, por que eu tô lutando? Eu não tô lutando mais pela minha sobrevivência, eu não tô lutando mais pelo que eu quero, eu não tô entendendo essa minha vida aqui, lutando pra mudar. Não, lutando pra, tipo assim, entender o que eu vivo, entender minha vida. Não, eu tô lutando pelo Griffith. E isso é engraçado, porque na cena do castelo, que é essa cena aqui, né, que o Griffith vai falar que ele quer que o amigo dele, uns amigos, as pessoas que estão em volta dele, elas têm as suas próprias convicções e pensa assim, e o Griffith se sente muito, ele entendeu que ele é só uma marionete do Griffith, né? Isso é engraçado de se pensar, porque quando o Griffith percebe isso, eu acho que aí a gente já entra na parte do absurdo, né, que o Camus vai falar como a terceira forma, né, que aí já não é mais o suicídio, é você entender o absurdo da sua vida, né. O Guts vai entender que vai ter o choque de realidade que tudo que ele tá vivendo não era. Ele tinha se suicidado para viver o sonho do Griffith, né? Entregar aquilo pro Griffith. E o Griffith, depois que o Guts vai embora, né, nessa cena lindíssima aqui, o Griffith vai entender também que ele perdeu tudo, né? Que aquela ideia que ele tinha, tudo aquilo que ele estava construindo, ele perdeu e ele entendeu o absurdo daquela existência dele, né? E que ele estava girando em volta do Guts, né? É claro que tem outras interpretações para isso, tem outras coisas para isso, para levar o que aconteceu. Mas é uma interpretação minha que eu gosto de levar e que eu acho muito interessante pela visão do Camus, né? Que é essa questão, o Griffith entendeu o absurdo da sua vida, né? Ele entendeu que porque ele quer, ele tem que largar coisas, perder coisas, né? E ele vai fazer um dos atos, assim, que vai sofrer uma das coisas que é mais pesada do anime até agora, que é quando ele é preso pelo rei, né? E o Guts, ele vai em busca de uma coisa que não existe, que é essa ideia dela pela espada, né? Pela caminho da espada e tal. E é engraçado de pensar isso, porque o Guts, quando some, né? Eu entendo assim, ele voltou à realidade, ele voltou ali, só que ele não tá. Ele viveu muito tempo com o Bando Falcão para viver sozinho novamente, né? E ele meio que congela. Ele para assim e pensa, o que eu tenho que fazer? Tem que ser o mais forte. Aí ele começa, tipo assim, a ir nos lugares e ele fica meio perdido, sabe? Depois no anime, o Skull Knight, né, vai falar que isso foi a casualidade para ele encontrar o ferreiro e para encontrar o lugar das fadas lá, onde vai deixar a casca no futuro e tudo mais. Mas eu acho interessante essa parte de pensar que o Guts estava procurando de novo esse mesmo sentido, esse mesmo suicídio filosófico, só que ele não consegue achar. E toda vez que ele pensa e de novo, ele volta naquela situação, ele volta no Griffith, ele volta na casca, a mente dele sempre volta ali. E quando ele procura novamente, ele não encontra o Griffith, né, ele encontra sua casca, ele encontra. Aí eu acho que ele entende mesmo, aí eu acho que ele larga de mão dessa do suicídio filosófico. Tipo assim, pra que eu vou ver minha vida? Pra ser mais forte, taranã. Não. Ele fala assim, por que eu vou ver minha vida? Para as pessoas que estão ao meu redor. Tipo assim, entende? Eu não vou conseguir mudar quem eu sou, eu não vou conseguir mudar quem aquela pessoa é, eu vou aceitar esse absurdo aqui. E querer, né, pedir desculpa pro Griffith, né? Querer pedir desculpa, porque o Griffith, na cabeça dele, o Guts levou aquilo a acontecer com o Griffith, né? Mas já é tarde, né? Infelizmente. Aqui eu tô escrevendo muita coisa, a questão também do romance dele com a Casca, né? Toda a questão dele com o Griffith, né? E com o Bando Falcão. Mas eu acho que o Kamura encaixa muito bem nessas três filosofias, nesses três momentos da vida do Guts, né? E mais pra frente, né? Vai acontecer tudo que aconteceu ali no Eclipse, né? E eu acho que ele vai ser o auge do Guts, né? Ele vai entender realmente onde que ele tá. De novo, aí agora a gente vai ter a visão perfeita do que é o Guts e do que é uma pessoa normal daquele mundo, né? Que são o bando do Falcão, quando ele se depara com tudo aquele absurdo, né? Do Eclipse. E eles vão entrar em choque, né? E o Guts, não. O Guts vai ficar meio mais resiliente, ele vai continuar ali mantendo a sanidade dele. Eu acho que isso, na verdade, tá desde o Guts de criança, né? Quando ele é criança e ele vive num mundo que não é dele, ele já aprendeu a lidar com essa emoção, né? Com essa emoção de estar deslocado, de não estar no seu mundo, né? E isso é muito interessante de ver. E como que ele vai reagir a tudo isso que acontece, né? Até mesmo no futuro, quando ele acorda novamente.
Ele entende que ele não tá no mundo dele, não tá mais vivendo no mesmo plano que ele tá vivendo antes, que agora ele vive em dois planos diferentes. E aquilo é assustador, aquilo é diferente, mas ele não para por causa daquilo. Eu acho que isso está muito a ver com a relação dele criança, né? Ele teve toda aquela questão de que ele era criança, ele já estava vivendo em outro mundo, ele já estava ali deslocado, e isso só intensificou ao longo da sua vida, né? A gente vai ver também, depois do Eclipse, o Guts muito mais realista, muito mais, ok, eu tô focado aqui, essa é a minha vida, esse é o absurdo da minha vida, esse é eu tenho que viver isso, eu tenho que proteger a casa, tenho que proteger aqueles que eu amo. E ele entende isso, né? É interessante essa cena e tudo isso que acontece com o Guts. Mas uma coisa também que o Albert Camus vai trazer no futuro, que é o próprio mito de Sísifo, né? Que, para contar um contextualizado, né? Agora congela a parte do Guts, como toda história, que é o mito de Sísifo. O mito de Sísifo vai falar que Sísifo foi um cara que enganou os deuses, né? Enganou a morte. E a punição dele, digamos assim, é empurrar uma pedra ao longo de uma montanha. Toda vez que chega no topo da montanha, a pedra volta de novo para baixo, né? E ele fica nesse ciclo eternamente, com a pedra subindo e voltando, né? Camus vai trazer uma visão diferente do que a gente traz, né? Que seria essa questão de agonia eterna e trabalho eterno, que é, temos que imaginar o Sísifo feliz, né? Na visão do Camus, imaginar o Sísifo triste, imaginar que o Sísifo vai ficar ali sofrendo eternamente, só faz com que os deuses ganhem, né? E Sísifo é inteligente demais para fazer isso. Então Sísifo vai se revoltar contra os deuses, né? Se revoltar no sentido mais, assim, não se revoltar fisicamente, brigar, lutar, porque isso não vai adiantar. Vai se revoltar nos seus atos, né? Ele pode chegar no topo da montanha, ele pode ver o céu, ele pode ver os pássaros, ele pode apreciar a descida, ele pode brincar, ele pode zombar com a cara dos deuses, porque os deuses já não podem mais fazer nada contra ele. Já fizeram tudo o que podiam, tiraram tudo que ele tinha, mas ainda assim ele tem a sua revolta, né? Ele tem ali o seu livre-arbítrio, né? Mesmo estando preso, ainda pode se revoltar nas pequenas coisas, né? Ele ainda pode se revoltar enquanto desce a montanha, ele ainda pode brincar, ele ainda pode zoar, ele ainda pode rir, né? Então, mesmo com todo o sofrimento, devemos imaginar se feliz, né? E faz um paralelo à nossa vida, e eu queria fazer um paralelo à vida do Guts, né? Mesmo com tudo isso acontecendo, em muitas situações da obra, a gente vai ver o Guts feliz ou o Guts em paz, né? Principalmente ali no final, todo aquele arco da Ilha das Fadas, né? E tudo aquilo, a gente vê o Guts, ele vivendo, né? Tudo aquilo que ele viveu novamente, mas o Guts diferente, o Guts mais resiliente, o Guts mais feliz, né? Isso é interessante se pensar, né? E tem essa cena aqui, né? Que ele fala, eu sou grato. E claro que essa cena é só tipo assim, é o máximo, mas o Guts vai achando amigos, o Guts vai reencontrando a si mesmo, né? E vendo o que é importante pra ele. Então, nessas pequenas coisas, mesmo o Griffith ganhando, ele, mesmo o Griffith tirando tudo que o Guts tinha, o Guts ainda consegue se revoltar perante ao Griffith, né? Mesmo o Guts não conseguindo matar o Griffith, mesmo o Guts nunca conseguindo ganhar do Griffith desse jeito, ele ainda pode ser feliz, né? Mesmo assim, ele vai ganhar do Griffith. Porque o Guts tem uma sobrevivência, assim, descomunal, ele foca na sobrevivência, ele foca no seu eu agora, e isso é interessante de se pensar, né? É claro que essa parte toda é mais difícil de se falar, né? E tudo, mas uma cena também que é muito interessante de se pensar é quando o Skull Knight, né? Lá no começo do vídeo eu falei, né? Assim, que é sobre a lua, a água e o peixe, né? Que o Skull Knight fala que quando tudo acontece no mundo físico, também acontece no mundo imaterial, né? Tudo acontece no mundo material, acontece no mundo espiritual, no mundo imaterial. Que é como se fosse um reflexo da lua, né? A lua está no céu, ela está lá, e ela tem um reflexo diferente na água, que seria o mundo espiritual. Só que talvez o Guts não precise ver a lua de novo, ele pode ser um peixe que movimenta a água e muda a forma da lua, para que não aconteça igual, né? E é isso que o Guts faz. O Guts não deixa com que a casca de novo sofra tudo que aconteceu. E ele muda a lua, mesmo, não conseguiu parar, né? O Griffith vir para a Terra naquela situação. O Griffith veio para a Terra, né? Mas, mesmo assim, o Guts mudou. O Guts fez uma coisa que tá além dele. Ele não conseguia, igual o Sísifo, o Guts nunca vai conseguir parar de empurrar a pedra. O Guts nunca vai parar de subir e descer a montanha. Só que ele pode mudar, ele ainda é um peixe, ele ainda pode fazer uma diferença, né? Mesmo que mínima, mas isso reflete algo no futuro, né? Isso é engraçado de se pensar. E como que talvez, assim como Sísifo, né? A gente deve imaginar o Guts feliz, né? Mesmo tudo isso na vida dele, mesmo tudo isso acontecendo, ele ainda
tem, ele ainda se revolta, ele ainda vive. Isso mostra para nós, na nossa vida, como é interessante a gente pensar desse jeito. Como que mesmo a gente passando por dias e dias iguais, a gente pode se revoltar nas pequenas coisas, nos pequenos atos. E ser feliz, né? Eu acho muito interessante isso. É claro que, assim, é filosofia de boteca pra caramba isso aqui, mas devemos imaginar o Guts feliz. Falou, galera. Até mais.